Olá, então, bom dia, Isadora, Tamires e Romério. Acho que somos nós só, né? É uma aula bem importante hoje, espero que o pessoal consiga chegar aí para a nossa aulinha hoje. Vamos começar a reação química, e é aqui que o caldo engrossa, então acho que seria bem importante aí o pessoal aparecer. Bom, pessoal, então já iniciei a gravação da nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, prof. Beleza. Vamos a alguns avisos, então, antes da gente começar a aula, tá? Pessoal, então, com relação aos testes de aptidão das videoaulas, então, só para lembrar, o teste 10, que está lá na complementação de carga horária, ele estará disponível até hoje às 14 horas, então não esquecer. E o teste 11, que está lá na semana 6, que é referente à videoaula de difusão transiente, ele vai abrir, então, hoje às 14 horas. Encerrando o teste 10, abre o teste 11, só lembrando, ele está na semana 6, porque ele é de difusão transiente, e aí ele vai ficar aberto até dia 6/8, às 14 horas também, certo? Então, não esqueçam de fazer os testes, que vai ser bem importante para a média final, sempre dar uma ajudadinha, né? Bueno, com relação aos trabalhos, pessoal, então lembra que lá no começo do semestre, o nosso planejamento tinham 3 trabalhos, né? A gente já fez um, então teria um segundo, que vai ser sobre difusão bidimensional, e teríamos um terceiro. O que eu queria ver com vocês é da gente eliminar o terceiro trabalho, manter só 2 trabalhos. Porque pelo que eu estou percebendo, esse último mês de agosto, vai ser bem puxado para terminar o semestre. Até vejo pela minha disciplina, que está carregada de diferentes conteúdos, mas agora, né, os conteúdos, tanto que a quantidade de conteúdo para a última prova é maior, enfim. E eu queria ver com vocês se vocês topam, ao invés de fazer 3 trabalhos, fazer 2 trabalhos, para a gente reduzir uma atividade, aí eu imagino que vocês também tenham outras atividades de outras disciplinas, então, para a gente não se sobrecarregar, a gente reduz um trabalho e faz 2. Então, vai ter mais um sobre difusão bidimensional, esse vai ter. Minha ideia é lançar na próxima semana já, no começo da próxima semana, e aí a gente fecha e faz a média dos 2 trabalhos. O que vocês acham? Pode ser? Estou vendo aí que a Isadora e a Tamires já concordou. Romério, o que você acha? Então, assim, eu vou pelo que vocês que estão na aula presencial aqui toparem, tá? Porque daí a gente dá uma reduzida, pelo menos na quantidade de atividades, né, pessoal, para fazer, que eu estou vendo que esse mês de agosto vai ser bem puxado para todos, para nós, professores, para vocês, alunos, né? Então, a gente fecha com 2 trabalhos, tá? Então, o segundo trabalho, na semana que vem, eu pretendo disponibilizar para vocês, também vai ficar, então, disponível por uma semana. Certo, pessoal? Então, feito isso, o que eu gostaria de salientar para vocês? Então, na semana passada, a gente teve a prova e eu tive que colocar um conteúdo também, então a parte de difusão transiente estava no conteúdo da semana passada, né, na semana 6, lá no Moodle. Então, tem a videoaula e tem uma videoaula de exercícios também. Então, como o nosso tempo é reduzido, eu não vou conseguir fazer exercícios com vocês aqui na sala de aula de difusão transiente. Então, é muito importante que vocês assistam a videoaula de resolução de exercícios, tem 2 exercícios lá resolvidos, façam a lista e venham tirar dúvida no P-Aluno, né? Então, não vou conseguir acompanhar com vocês ao vivo, mas está lá gravado, certo? Então, a minha ideia hoje de acordo com o nosso planejamento, já começar a reação química, certo? Então, a difusão transiente ficou toda gravada, então, bem importante essa semana vocês tentarem trabalhar as listas de exercício, para ver se vocês não vão ficar com dúvida, e aí procurar o atendimento de P-Aluno para tirar as dúvidas de vocês, e se não puder vir no P-Aluno, tentar agendar um outro horário, né, para a gente tirar essas dúvidas, certo?
Então, não esqueçam de assistir as videoaulas, tanto a teórica quanto a de exercícios de difusão transiente, certo? Pessoal, então, essa semana iniciamos reação química, certo? Então, a diferença do que a gente viu de reação química lá no início da nossa disciplina, então, no início da disciplina, nossa ideia era saber como representar uma reação química. Então, nós avaliamos reação química homogênea e heterogênea, e avaliamos que a reação química homogênea acontece em todo o domínio de cálculo, e, portanto, ela é representada no termo reacional da equação da conservação, lá no RA 3 linhas. Já uma reação heterogênea, como ela acontece apenas na fronteira, no limite ali do volume de controle, porque eu preciso de duas fases para que ela aconteça, então ela é representada na condição de contorno. Então, isso era o nosso objetivo inicial. Agora, nós queremos aprofundar. Então, dentro de reação heterogênea e homogênea, a gente tem alguns tipos de reação. Então, a gente, principalmente reação heterogênea, né? Então, na reação heterogênea, a gente tem reação numa partícula não porosa, catalítica ou não catalítica. Então, porosa e não porosa, partícula catalítica e não catalítica. E tudo isso tem condições diferentes, né? Nós temos o sistema pseudo-homogêneo também, que é quando a gente tem reação numa partícula que é porosa e ela acontece na superfície dos poros, né? Então, ela vai acontecer em vários pontos do domínio, mas é porque é uma partícula que é porosa, né? Então, é um sistema que a gente chama, é uma reação heterogênea, mas a avaliação é de um sistema pseudo-heterogêneo, e depois a gente tem a reação homogênea, né? Então, a aula dessa semana é para a gente ver o primeiro caso de reação química, que é uma reação numa partícula não porosa. A reação acontece na superfície de uma partícula não porosa e de uma partícula catalítica, certo? E aí, como carga horária complementar, que é importante que vocês já assistam a videoaula, é uma reação heterogênea numa partícula não porosa e não catalítica, certo? Ou seja, o meu sólido ali, que vai ser a minha segunda fase da reação química, ela vai ser consumida dentro da reação. Então, ela faz parte dos reagentes da minha reação química, que é o clássico desse tipo de reação química, é uma reação de combustão. Então, tem lá a videoaula dessa parte 2, lá na semana complementar, seguinte da semana 7, no Moodle. E tem já um exercício de apoio, então, um PDF, né, de apoio de um exercício resolvido que envolve uma reação de combustão, certo? Então, é bem importante que vocês já analisem. Então, ele envolve um estado pseudoestacionário com reação química. Então, pessoal, precisa dar uma atenção especial a esse tipo de reação química, certo? E na aula de hoje, nós vamos resolver um exercício da parte 1, que é uma reação heterogênea numa partícula não porosa e catalítica, certo? Então, nessa primeira videoaula que vocês tiveram, a parte inicial que a gente dá uma ideia das notações, principalmente da análise dimensional das constantes cinéticas. Então, quando eu tenho uma reação heterogênea e homogênea, né, essa diferença na análise dimensional, é bem importante também que vocês deem uma olhada, entendam, né, a questão do fluxo. Então, avaliar, relacionar o fluxo positivo e negativo e consumo e geração dentro da reação química. Então, essas questões de notação foi posta lá nessa aula da parte 1. E eu queria saber, antes da gente partir para o exercício, se alguém tem alguma dúvida referente a essa videoaula. Vocês conseguiram assistir essa primeira videoaula de reação química da aula 12? Então, cuidado, aí quem não assistiu talvez tenha um pouquinho de dificuldade para entender a aula, tá? Mas basicamente o sistema é o mesmo, a metodologia para resolver o problema
Vai ser basicamente o mesmo. Então, agora a gente vai calcular perfil de concentração, agora a gente pode calcular fluxo, calcular taxa, tá? Num problema envolvendo reação química. A metodologia é a mesma, tá? O que muda, obviamente, é a presença da reação química. Muito bem, pessoal, então, vou começar aqui com o exercício, vocês já estão vendo aí na telinha de vocês, né? Então, esse é um exercício muito interessante, porque, vejam, ele tem um enunciado gigante, né? Então tem muita coisa para a gente interpretar, que a gente tira do enunciado, então é aqueles enunciados bastante interpretativos, né? Que a gente gosta de colocar na prova. Então é bem legal da gente trabalhar com ele. E falando em prova, pessoal, agora me lembrei, eu ainda não comecei a corrigir a prova de vocês, tá? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário da prova? O que que vocês acharam? Tranquilo? Então, a única pegadinha pegadinha não, né? A questão que eu acho mais difícil foi a 3, né? Que era do pseudoestacionário, que era. Precisava entender que a reação química não estava no volume de controle, então no volume de controle era só a deposição do material lá. A 2 é que era de reação química, e a primeira era de cálculo de difusão, coloquei só uma mistura binária, né, para não dar problema para vocês resolverem, para dar tempo de resolver. Então, de fato, só a questão 3 que era um pouquinho mais interpretativa, né, as outras eu acho que estava mais tranquila. Então, muito bem, então vou passar aqui para o exercício. Vamos interpretar, analisar e resolver. Então, uma partícula de catalisador é suspensa numa corrente gasosa, formada por uma mistura de A e B, mantida a uma concentração constante Ca infinito. Então, essa informação aqui é bastante importante porque já é uma condição de contorno, né? Então, a concentração nessa corrente gasosa aqui de A é Ca infinito. Isso a gente já consegue obter. Então, a seção transversal radial da partícula é fornecida na figura. Então, a figura está aqui, esse é um corte, né, na seção transversal, e aí ela tem várias partes. Tem um núcleo inerte, tem essa parte preta, que é o catalisador, e uma camada porosa aqui. E em cinza, ao redor, o escoamento do gás, certo? A fase gasosa. Vamos terminar de ler e já a gente interpreta melhor essa figura. Então, o núcleo da partícula é não poroso e recoberto por um catalisador, certo? Aquela partezinha preta ali era o nosso catalisador e o núcleo é inerte, certo? Não poroso. Então, a espécie química não passa para aquele núcleo, né? Então, uma camada altamente porosa com uma fração de vazios, então epsilon de porosidade igual a 0,6, envolve o revestimento do catalisador. Esse revestimento catalisa a reação heterogênea A dando B, sendo Ks a constante de taxa de reação na superfície. Então, quando ele fala reação na superfície, pessoal, a gente já tem um indicativo de reação heterogênea, né? Considere tanto uma partícula esférica quanto cilíndrica, então a gente vai resolver para os dois casos, né? Em que R igual a R1 representa a posição radial do revestimento do catalisador e R igual a R2 representa o raio externo da camada porosa e o comprimento da partícula cilíndrica é L. Então, vamos analisar esta nossa figura. Então, aqui no núcleo inerte, ele não vai participar de nada, ele só existe para segurar ali a parte preta, que é o nosso catalisador, certo? Então, empacotar ali o catalisador, ok? E, então, eu tenho o catalisador aqui no preto e a camada porosa ali numa porosidade de 0,6. Então, o que, que vai acontecer? O meu A e o B que está na fase gasosa, o A vai se difundir dentro dessa camada porosa
Então, aqui dentro desta camada, nessa região aqui da camada porosa, eu não tenho catalisador, então a reação não acontece em qualquer ponto do domínio. Ela vai acontecer quando atinge aqui a superfície do catalisador. Então, aqui eu tenho aquela reação A dando B, certo? Então, essa camada porosa aqui serve apenas para a difusão do A através dela, certo? Então, é o nosso meio. O nosso meio é uma camada porosa, certo? Então, quando atingiu, o B foi formado, e então o B vai se difundir na direção contrária do A, certo? Então, no raio igual a R1, eu tenho a minha partícula de catalisador, e o raio é 0,3 centímetros, e no raio igual a R2, 0,5 centímetros, termina aí a minha camada porosa, certo? E aí vem a fase gasosa. Ok? Então, as minhas condições de contorno vão ser dadas no raio igual a R1 e no raio igual a R2, certo? Porque o nosso meio é a camada porosa, onde acontece a difusão do A. Concordam com isso até agora? Sim, querida professora. Beleza. Então, vamos continuar a leitura. O reagente A no fluido circundante se difunde através da camada porosa para a superfície do catalisador, que a gente acabou de falar, né? Na superfície catalítica da partícula, em R igual a R1, a concentração da espécie química A é CaS, e a taxa de reação da espécie A na superfície do catalisador é descrita por, então, fluxo de A no raio igual a R1 é igual a menos KS-CaS, certo? Então, aqui eu já tenho uma outra condição de contorno. Então, no raio igual a R1, eu tenho CaS, que é descrito por uma reação química, certo? E aí ele justifica esse sinal negativo, nem precisaria, né? Mas ele justifica ali. Então, como um sinal negativo, indicando que o fluxo de A é oposto à direção de aumento do R. Então, por que esse sinal negativo aparece lá? Tem a anotação que a gente falou lá na videoaula. Então, constante cinética KS, ele não é negativo, é positivo. Concentração não pode ser negativa, certo? Então, como o fluxo de A tem que ser negativo, porque de acordo com a figura, a gente está vendo lá que o fluxo de A, a direção da difusão de A é contrária à direção crescente radial, né? Então, ele tem que ser negativo. Então, a gente não pode esquecer de colocar esse sinal negativo ali, certo? Então, o que ele pede? Desenvolva equações para prever o fluxo da espécie A na superfície do catalisador, então no raio igual a R1, e então compare o fluxo de uma reação conduzida a 300 graus Celsius em um ATM, com Ks igual a 2 centímetros por segundo, DAB igual a 0,3 centímetros quadrados por segundo, e 50% em mol mantido na fase gasosa. Opa, então ele dá aqui esse nosso Ca infinito, então a concentração de A é 0,5, que é a fração molar, vezes a concentração da mistura, né? Então 0,5 é a fração molar de A aqui na fase gasosa, certo? Então ele pede para a gente desenvolver a equação do fluxo no raio igual a R1 e depois calcular o fluxo tanto para a partícula esférica quanto para a partícula cilíndrica, certo? Então, pessoal, vejam bem, essa segunda parte aqui do enunciado, que vem a seguir, nem precisaria estar aqui. A gente tem condições de fazer o exercício só com essas informações que ele deu, mas o enunciado complementa e já traz algumas hipóteses, certo? Então, vamos continuar aqui a leitura. Então, o volume de controle do sistema para a transferência de massa é a camada porosa da partícula, então, entre R1 a R2. Isso a gente já tinha previsto até na nossa interpretação, né? A fonte para a transferência de massa de A
é o fluido circundante. Fonte é o quê, pessoal? Quem fornece ar para esse volume de controle? O gás que está aqui ao redor dessa camada porosa. Então, ele que está fornecendo ar para se difundir na camada porosa e reagir. Então, isso a gente chama de fonte. E o sorvedouro, ou seja, quem consome a espécie química A, é a reação de A para o produto B na superfície do catalisador, certo? Ou seja, sorvedouro é quem consome A. Quem consome A é a reação química que acontece na superfície do catalisador. Então, as suposições comuns às partículas esféricas e cilíndricas são, então ele já dá algumas hipóteses aqui, que são comuns para as duas partículas que a gente vai ter que calcular, né? Então, a fonte e o sorvedouro são constantes para a espécie A, levando a um processo em estado estacionário. Ou seja, eu não tenho acúmulo, né? Se a fonte e o sorvedouro são constantes, então, dC a dt é igual a zero, não há acúmulo. Então, a hipótese 2, o fluxo unidimensional das espécies químicas A e B ao longo da coordenada R. Então, fluxo radial. Hipótese 3, nenhuma reação homogênea das espécies A e B no interior da camada porosa catalítica. Então, é bem importante interpretar, pessoal, neste problema, que essa camada porosa não é catalítica, certo? Porque senão eu ia ter que considerar um sistema pseudo-homogêneo. Ok? Então, claro que aqui a gente já falei para vocês qual era o tipo de reação que a gente ia estudar, mas, por exemplo, na prova, que vai cair os 4 tipos de reação química, vocês precisam fazer essa interpretação, certo? A camada porosa não é catalítica, o catalisador está paradinho aqui na superfície inerte na condição de contorno, ok? Então, não tenho reação homogênea nem sistema pseudo-homogêneo, portanto, RA 3' é 0. O coeficiente de difusão efetivo na camada altamente porosa pode ser aproximada para um DAE. Então, na verdade, é uma difusividade de A nessa camada porosa, então seria um D efetivo, né, que a gente pode considerar lá quando a gente estudou a difusividade em sólidos, que é dado pela porosidade ao quadrado vezes o DAB. Então, ele deu a porosidade, deu o DAB. Então, a gente tem como calcular essa difusividade DA efetivo, né, dentro da camada porosa. Temperatura e pressão são constantes no sistema, ou seja, o meu DAB, portanto, o DAE vão ser constantes também. Que eu acrescentaria aqui, pessoal, como hipótese? Tá? Já vou aproveitar. Lembrar que a gente tem duas espécies químicas. Então, ele falou lá no início, né, do problema, a corrente gasosa é formada por A e B. Então, eu tenho essas duas espécies químicas no sistema, tá? E vou colocar aqui que essa fase gasosa é uma fase gasosa ideal. Porque a gente vai precisar calcular a concentração de A na nossa condição de contorno. E a concentração de A é a fração molar que a gente tem vezes a concentração da mistura. Então, para a gente usar a equação dos gases, né, P sobre RT, vai ser a minha concentração molar, certo? Então, eu acrescentaria aí, por enquanto, pelo menos, essas duas hipóteses. Pessoal, ficou claro a interpretação do problema e o que tem que fazer até aqui? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou resolver para a esfera, para uma partícula esférica, e depois vou dar um tempinho para vocês trabalharem com o cilindro da mesma forma. Claro que a equação da conservação muda, a área perpendicular ao fluxo muda, então essas considerações vocês vão ter que fazer, mas a dinâmica de solução é a mesma.
Então, nós sempre começamos aí, depois de colocar as hipóteses, pela equação da conservação. Então, eu já escrevi aqui a equação da conservação, em coordenadas esféricas, né? Então, ali nem coloquei, né, as hipóteses, porque aquelas hipóteses são comuns para as duas partículas, né? Como a gente vai resolver para as duas, não coloquei isso na hipótese. Então, peguei, escrevi esferas e coloquei aí a equação da conservação. Então, pelas nossas hipóteses, nós não temos acúmulo, então desse ADT é zero, pela hipótese 1. O fluxo, ele é radial, hipótese 2, então a gente pode simplificar os termos de fluxo na direção θ e φ. E nós não temos reação homogênea, que é a hipótese 3. Então, meu RA 3' também é zero. Ok? Então, nós temos uma reação química, mas ela é heterogênea. Então, aonde que vai aparecer essa reação química? Tá, até lá no enunciado, né? Na condição de contorno, exatamente. Então, no raio igual a R1, eu tenho a minha condição de reação química, certo? Muito bem, pessoal, escrevendo aí, então, o que sobrou da nossa equação, 1 sobre R ao quadrado, dr de R ao quadrado, NaR igual a zero. Passar esse R quadrado que está fora da derivada para o outro lado, então o raio que está dentro da derivada eu não posso tirar, porque eu tenho uma derivada função do raio, né? Então, sobra aqui, nem precisamos escrever em termos de derivadas parciais, né? dr de R ao quadrado, NaR igual a zero. Pessoal, percebam que, diferente do que a gente trabalhou até agora, nós não podemos dizer que o fluxo é constante. Mas o que a gente pode dizer é o que está dentro do parênteses aqui é constante, né? Porque a derivada do que está dentro do parênteses com relação ao raio é igual a zero. Então, eu posso dizer que R ao quadrado NaR é constante com relação ao raio, certo? E não mais o fluxo. Isso é bem importante para a forma com que a gente tem que trabalhar agora. Apesar dele pedir para a gente resolver a equação do fluxo, nós precisamos primeiro resolver a taxa para depois voltar em converter no fluxo. Por quê, pessoal? Se a gente fosse resolver como a gente já aprendeu até agora, o que a gente ia fazer o próximo passo? Pegar a equação do fluxo geral, colocar as nossas hipóteses, separar as variáveis e integrar aplicando as condições de contorno, certo? É isso que a gente aprendeu até agora, né? Concordam? Só que, se a gente fosse integrar a equação do fluxo, lembra lá que na hora que a gente separa as variáveis e integra o fluxo, a gente sempre tirava o fluxo da integral, porque por essa equação 1 aqui, a nossa equação 1, que é sempre a equação da conservação, simplificada, sempre nos permitia, porque dizia que o fluxo era constante. Só que agora a gente não pode mais tirar o fluxo da integral, porque ele não é mais constante. Mas sim, R quadrado vezes o fluxo é que é constante. Então, qual vai ser a nossa estratégia para a gente trabalhar? Trabalhar com a taxa, certo? Então, lembrando que taxa de mol, então a gente vai trabalhar em termos molares, porque ele deu fração molar, né? Então, a taxa molar é número de mols por tempo e fluxo é número de mols por área por tempo. Então, eu sei que taxa, e nós usamos a letra W para taxa, então a taxa da espécie química A vai ser a área perpendicular ao fluxo vezes o fluxo. E agora nós sabemos que o nosso fluxo é radial porque é unidirecional, né? Então, vocês concordam com essa transformação? Taxa é área vezes fluxo, perfeito?
Pessoal, a área da esfera vai ser a área perpendicular, certo? A área é a área da esfera, enfim. Daqui não tem como falar área lateral do cilindro, né? Quando a gente fala para o cilindro. Então, como o fluxo é radial, é a área da superfície da esfera, que é 4πr ao quadrado vezes o fluxo. Ai, gatão. Peraí, gente. Vamos tirar o gato aqui para ele não atrapalhar a gente. Pronto, já quer aparecer, dá um tchauzinho e vai-se embora. Vai para lá. Desculpa aí de novo, pessoal. Então, vamos lá. Então, área vezes o fluxo, vejam bem, agora aqui na taxa a gente tem um R quadrado vezes o fluxo. R quadrado vezes o fluxo é constante. Nossa, o que eu escrevi aqui? É constante de acordo com a equação 1. Então, se a gente substituir o nosso fluxo aqui a gente vai poder separar as variáveis e passar a nossa taxa, tirar a nossa taxa daí da integral, certo? Então, só para a gente terminar essa avaliação aqui da taxa, então, já que a taxa é constante, né, porque R quadrado vezes fluxo é constante pela equação 1. 4π também é constante. Então, eu posso dizer que a minha taxa é constante, certo? Espera aí, pessoal. Só um pouquinho. Gatão. Chuchu, mantém o gato aqui para mim. Pronto, voltei. Concordam aí com o que a gente falou da taxa, que ela é constante? Perfeito? Podemos continuar? Então, o que a gente pode dizer? Sim? Beleza. Então, o que a gente pode dizer? Que 4π, então, a taxa no raio 1 vezes o fluxo de A na direção radial no raio igual a R1 vai ser igual, já que é constante, a taxa no R2. Porque taxa é constante. Certo? Então, só para a gente entender o porquê que a taxa é constante aí. Tá? Então, claro que o que ele está pedindo aqui, se a gente voltar no enunciado, era a equação e o fluxo. Onde que ele pede aqui? Ó, desenvolva equações para prever o fluxo no raio igual a R1, certo? Muito bem, a gente já vai chegar lá. Ok, pessoal, posto isso, a próxima etapa é trabalhar com o fluxo. Então, a gente precisa substituir a nossa equação do fluxo aqui para a gente trabalhar com a nossa taxa, certo? Então, a gente vai precisar simplificar a equação do fluxo e vamos guardar essas equaçõezinhas aí. Então, fluxo. Vamos pegar a equação geral do fluxo aqui, para a gente colocar as nossas hipóteses, menos DAB gradiente de CA mais YA, NA mais NB. Então, vou deixar só NA mais NB, porque a gente tem duas espécies químicas aí já. Então, o nosso fluxo, ele é unidirecional pela hipótese 2. Então, a gente já vai escrever NAR. O nosso DAB, então, nesse caso, é para a gente substituir pelo DA efetivo, DAE, hipótese 4. Então, menos DAE. O nosso gradiente, nós vamos abrir em coordenadas esféricas na direção radial. Então, DCA, DR. E, pessoal, a nossa parte convectiva do fluxo. Então, NA mais NB. Para a gente avaliar essa parte convectiva, vamos lembrar, nós temos uma reação química de A dando B, e como a gente viu na nossa figura, nós temos a contradifusão equimolar.
Então, o A se difunde na direção negativa do R e o B se difunde na direção positiva do R, certo? E a reação química é 1 para 1. Então, eu posso dizer que o fluxo de A vai ser igual a menos o fluxo de B, concorda? Então, a gente pode vir aqui e substituir isso lá na parte convectiva. Então, o fluxo de B é igual a menos o fluxo de A. Então, vai ficar Na menos Na, certo? Ou seja, se anulam. Então, a parte convectiva vai ser anulada e a gente vai ficar só, então, com o nosso menos DAE, DCA, DR. Então, essa é a nossa equação do fluxo. Então, a gente descreveu isso avaliando os fluxos das espécies químicas A e B, e o que acontece muito, pessoal, também, é dos enunciados pedirem para a gente considerar apenas a contribuição difusiva do fluxo. Certo? Então, aí a gente vai poder, se o enunciado disser isso, a gente vai poder vir aqui e cancelar toda essa segunda parte, que é a contribuição convectiva. Então, isso também pode acontecer e a gente pode ter esse tipo de hipótese, certo? Vai depender do enunciado do problema. Ok? Então, essa equação do fluxo é a nossa equação 2. E antes da gente... Então, lembrando que a gente não vai separar as variáveis aqui na equação do fluxo, a gente vai substituir lá na taxa, certo? Para a gente conseguir integrar, aplicando as condições de contorno. Então, vamos escrever as nossas condições de contorno primeiro. Então, a nossa condição de contorno 1 é no raio igual a R1, certo? O que acontece lá no raio igual a R1? Vamos voltar para a nossa figura. Então, onde está o nosso R1? Na superfície do catalisador, certo? Então, o que ele diz lá na superfície do catalisador? No raio igual a R1, a concentração é CAS. E a reação é descrita por essa equação do fluxo. Desce, gatão. Vai para lá. Ele pisou aqui, escreveu, fez bagunça. Pronto. Então, vamos só colocar esse R1 nosso é 0,3 centímetros, né? O exercício deu. Então, o que ele diz? Que o CA... Então, percebam que eu não converti, né, pessoal, CA em fração molar. Eu vou resolver esse problema mantendo concentração de A. E depois a gente calcula a concentração da mistura e resolve tudo em termos de CA, né? Então, o que ele disse? Até por causa da condição de contorno, né? Ele diz que o CA é CAS e que o meu fluxo no raio igual a R1 vai ser menos uma constante KS vezes CAS. Pessoal, então, o que nós vamos fazer? Essa condição de contorno a gente pode depois aplicar na nossa integral de duas formas. Ou a gente substitui que no raio igual a R1 eu tenho CAS, e depois eu substituo quem é o CAS, porque a partir da equação do fluxo, eu posso dizer, da reação química, né, que CAS é Na no raio, então, no raio igual a R1, então, menos, né, dividido por KS, certo? Então, na hora de substituir, eu posso substituir no raio igual a R1, eu tenho CAS, e lá no final eu substituo quem é o CAS, ou no R1 eu posso substituir direto, menos fluxo dividido por KS. Ok? Eu vou inicialmente substituir por CAS só para não carregar muito a solução, né? E lá no final, obviamente, a gente vai precisar substituir quem é esse CAS
e vocês já vão entender o porquê. Ok? Ficou claro isso? Então, na condição de contorno 2, no raio igual a R2, a gente tem o raio R2 é 0,5 centímetros, e a nossa concentração, perceba que a gente está na superfície aqui com a fase gasosa, vai ser a nossa fonte de A, que é o Ca infinito, ok? Que é o 0,5 vezes a concentração da mistura. Então, aqui é 0,5 centímetros, e o meu Ca vai ser o Ca infinito, que é 0,5 vezes a concentração da mistura. Perfeito? As condições de contorno? Então, retomando a taxa de A que a gente tinha lá, que é 4πr² vezes o fluxo, aqui, né? Nós vamos substituir o nosso fluxo ali. Então, a taxa em coordenadas esféricas é 4πr² vezes o nosso fluxo. O fluxo é dado pela equação 2, menos DAE, DCA, DR. Certo? Então, agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Agora sim, nós vamos separar as variáveis. Então, eu vou passar esse R² dividindo. Então, vou colocar aqui 1. Então, eu tenho a taxa, 1 sobre R², vou passar o DR multiplicando, certo? E vou ficar com menos 4π DAE DCA. Então, desse lado eu vou integrar com relação ao raio, e desse lado eu vou integrar com relação ao CA, e vou aplicar as minhas condições de contorno. Então, eu vou colocar o raio vai de R1 a R2. Então, lembra o que a gente falou? No R1 eu vou colocar aqui CAS, só para não carregar esses cálculos. E no raio igual a R2, CA infinito. E lá depois a gente substitui quem é o CA. Certo? Então, resolvendo essa integral, então vai dar integral de 1 sobre R² dr, vai ser menos 1 sobre R, certo? Isso variando de R1 a R2. E do outro lado, menos 4π DAE CA. A gente já pode fazer essa diferença rapidinho, né? CA infinito menos CAS. Confere. Não comi barriga na integral aqui? Não, né? Tá certo. Então, vamos substituir aqui os nossos R's. Então, vai ficar menos 1 sobre R². R2, perdão, não R². Menos 1 sobre R1. Então, vai ficar mais 1 sobre R1. Menos 4π DAE CA infinito menos CAS. Então, a nossa taxa. Podemos aplicar este sinal negativo, né, pessoal? Multiplicar tudo por menos 1 para a gente tirar esse sinal negativo aqui do lado direito da equação. Então, só para a gente terminar, 4π DAE CAS menos CA infinito menos CAS, então só colocar aqui e multiplicar por menos 1, né? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Confere? Certo. Então, essa é a nossa taxa de A.
Conferem aí, me ajuda a conferir se tá tudo certinho, se não comi barriga. Muito bem, mas como nós queremos fluxo, certo? O exercício pediu para a gente calcular fluxo, o que que a gente vai fazer? Dividir pela área. Então, como eu quero fluxo, eu vou dividir pela área, que é 4π, vou colocar ainda aqui, R ao quadrado, ok? Pessoal, aonde que ele quer que a gente calcule o fluxo mesmo? Qual é a posição? Vamos voltar lá. Desenvolva a equação para prever o fluxo de A na superfície do catalisador no raio igual a R1. Então, nós vamos substituir o nosso raio igual a R1. Gatão, hoje você tá muito difícil. Então, vamos substituir a nossa área perpendicular a R1. Então, vai ficar R1 ao quadrado. Gatão. Só um pouquinho, pessoal. Vai lá. E fica quietinho aí. Ele quer subir no guarda-roupa. Então, se a gente dividir por essa área, o nosso fluxo de A na direção radial no raio igual a R1, vai ser, corta 4π com 4π, vai ficar DAE, CA infinito menos CAS, dividido, então, como eu dividi, né, vai ficar R1 ao quadrado, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Confere? E aí... Certo. Pessoal, então agora a gente precisa, antes de calcular, então, se A infinito, beleza, a gente tem como calcular, o DAB também, os raios a gente tem, só que agora, esse CAS, qual é a questão? Como a gente vai achar o nosso CAS? Percebam que ele é função do fluxo no raio igual a R1. Então, a gente precisa substituir ele ali para a gente colocar fluxo em evidência. Certo? Então, agora nós vamos substituir quem é esse CAS para poder colocar o fluxo em evidência. Então, NAR é igual, então no raio igual a R1, vai ser o DAE, CA infinito, menos, então lá é menos fluxo, então vai ficar positivo, NAR no raio igual a R1, dividido por KS, vamos conferir se é isso mesmo. Isso. Então, tudo isso dividido por R1 ao quadrado, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Isso aí, né? Certinho. Pessoal, então vamos fazer a nossa distributiva aqui, né? Para a gente poder colocar esse fluxo em evidência, né? Então, o que que nós temos aqui? DAE vezes CA infinito dividido por R1 ao quadrado, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, mais DAE vezes fluxo dividido, vou colocar esse dividido aqui, para a gente não esquecer, DAS, tudo isso dividido pelo R1, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1.
Então, esse termo de fluxo, a gente passa negativo lá para o outro lado e coloca fluxo em evidência, certo? Então, NAR no Ra igual a R1 vai ser 1 menos DAE dividido por KS, dividido por R1 ao quadrado, 1 sobre R2. Então, R2 menos 1 sobre R1 igual ao DAE CA infinito confere aí. Certo, né? Então, vamos passar todo esse termo aqui para o outro lado, dividindo, para a gente finalmente obter a nossa equação do fluxo. Vou até escrever diferentezinho, só para a gente... Vamos conferir aqui se não comemos barriga. Me ajudem aí revisando. Acho que é isso. Muito bem, pessoal. Essa é a nossa equação, então, para o fluxo. Do ponto de vista matemático, assim, não precisa fazer mais coisa para simplificar, não. Até porque a gente tem esse 1 menos DAE, então tá suficiente assim, tá? Então, agora, a gente já obteve a equação, então, lembrando que a gente fez até agora para coordenadas esféricas. Então, a gente resolveu para a partícula esférica. E agora nós precisamos calcular, ele dá os dados ali para a gente calcular o fluxo, né? E comparar a partícula esférica com a cilíndrica, certo? Então, para isso, ó, o que a gente precisa antes? A gente precisa do CA infinito. A gravação dessa aula vai ficar o máximo depois, para quem for assistir. Só show do gato. CA infinito, então, vai ser YA vezes P sobre RT. Então, ele dá a pressão, ele dá a temperatura, só calcular. Lembrando, o DAE é epsilon ao quadrado vezes o DAB, que a gente tem também. O KS, ele dá, né, também. Vamos voltar aqui. Ele dá o KS, o DAB, temperatura e a fração molar. Ok? Então, posso dar um tempinho aí para vocês calcularem o valor numérico? Então, peguem os dados. Temperatura, 300 graus Celsius. Pressão, 1 atm.
KS 2 centímetros por segundo, DAB 0,3 centímetros quadrados por segundo e fração molar 50%. Sugestão aí, calcula esse termo aqui que aparece no numerador e no denominador separadinho, faz análise dimensional aí e depois calcula o resto, né? Acho que facilita. Enquanto vocês calculam, eu vou colocando a equação aqui do cilindro. Então, lembra que a gente ainda não terminou, né? Tem o cilindro ainda. Quando vocês terminarem de calcular, coloquem aí a resposta no chat ou no microfone para a gente conferir.
Vamos conferir, Tamires. Tá faltando alguma coisa aí, Tamires. Que dá vezes 10 a menos 6, a unidade mol por centímetro quadrado segundo? Faltou alguma coisinha aí, né? Deixa eu só pegar aqui para a esfera. Isso, para a esfera. Lembra que o fluxo tem que dar negativo também, né? Fluxo de ar é negativo. Então, tem isso que a gente falou lá no começo. 6,58 vezes 10 a menos 6 mol por centímetro quadrado vezes segundo. Então, ó, negativo tá aqui nessa parte aqui, né? Dos raios. Então, como é 1 sobre R2, que é 0,5, e 1 sobre R1, que é 0,3, então aqui essa parte é que vai ficar negativo, né? O 1 sobre o R1 é maior que o 1 sobre R2, né? Então, lembra de elevar ao quadrado, R1 aqui. Isso pode ter esquecido também. Certo? Muito bem. Então, tudo isso que a gente fez foi para a partícula esférica. Então, agora a gente tem que começar lá do zero com a equação da conservação e avaliar a nossa partícula cilíndrica. Então, as hipóteses continuam a mesma com a mudança da coordenada, né? E isso vai ter grande influência nos nossos cálculos. Porque, vejam bem, eu já escrevi aqui, então, a equação da conservação em coordenadas cilíndricas. Então, aplicando as nossas hipóteses, o estado é estacionário, não tem acúmulo, a hipótese 1, e o fluxo é radial. Então, fluxo na direção θ e na direção z das coordenadas cilíndricas, nós vamos simplificar também. E também não temos reação homogênea, né? Então, pela hipótese 3, o RA 3' vai ser zero. Então, o que sobra aqui? 1 sobre R de dr de R NAR. Tudo isso igual a zero. Se a gente passar o R multiplicando lá para o outro lado, então, ddr de R vezes o fluxo igual a zero. Então, mais uma vez, a gente não tem o nosso fluxo constante, né? Mas R vezes o fluxo na direção radial é constante. Então, a gente também vai usar a estratégia de resolver pela taxa. Então, taxa é a área perpendicular vezes o fluxo. Então, já que o fluxo é radial, a área perpendicular vai ser a área lateral do cilindro, que é 2πrl, certo? Então,
Acho que seguindo as nossas equações, a gente parou na 2, né? Então, essa seria uma equação 3. Então, pela nossa equação 3, R vezes o fluxo é constante. Bom, se R vezes o fluxo é constante, o comprimento é constante, 2π é constante, então eu posso dizer que a minha taxa também será constante. Então, a taxa descrita no raio igual a R1 é igual à taxa no raio igual a R2, certo? Então, a próxima etapa aí para resolver é abrir a equação do fluxo, que basicamente, pessoal, vai ser a mesma, né? Então, vamos voltar aqui na nossa equação do fluxo aqui. Então, na direção, abrindo aqui o meu gradiente do fluxo, eu tenho na direção radial, então, como é gradiente, né? O dCA, abrindo o gradiente CA, vai ser dCA dR. Então, a equação 2 é válida também para coordenadas cilíndricas, certo? Então, eu vou substituir lá o meu fluxo, vou fazer a minha integral, vou separar as variáveis, posso tirar a taxa de dentro da integral porque ela é constante, resolver achar a equação, substituir os valores e calcular o fluxo. Então, posso dar um tempinho para vocês resolverem aí para coordenadas cilíndricas? Pode ser, Tamires? Então, eu fico aqui disponível para qualquer dúvida que for aparecendo aí na hora de resolver a integral, qualquer coisa, é só me chamar que eu vou tirando a dúvida. Depois eu vou colocar a resposta aqui na tela. Só vou fechar aqui, parar o compartilhamento para resolver essa questãozinha dessa linha que fica viajando por todos os lados. Bom, enquanto a Tamires aí vai resolvendo e o Romério, eu vou deixar um recadinho para o pessoal que não está acompanhando as aulas. Fico bastante preocupada com aqueles que não vêm tirar dúvida nas aulas síncronas. Cuidado, pessoal. Eu estou sentindo que essa turma está bem dispersa esse semestre, então fiquem atentos, né? Ninguém me procura no horário de atendimento. Então, espero que vocês estejam acompanhando as aulas aí. As videoaulas estão ficando gravadas, porque acho um pouco perigoso não tirar dúvidas, não ter nenhuma dúvida, né? Enfim. Vou colocar a resposta aqui da equação do fluxo, Tamires.
Tranquilo, pode fazer tranquilo, Tamires. Todos os passos aí. Se precisar de ajuda em algum deles, é só chamar. Faz por partes mesmo, tá certíssimo. Professora, Oi. deu uma travadinha antes para mim ali quando a gente trabalhou com a primeira equação do fluxo esférico, é que você fala lá que o fluxo um é oposto do outro, aí zeraria. Aí você disse a respeito da contribuição da convecção. Aí você falou, não sei se você falou que zeraria, porque deu uma travada e não entendi qual o motivo Tá, de zerar ali. tá. Então, nesse exercício, por que que zerou? Porque nós temos uma reação química dando 1 para 1, certo? É 1A dando 1B, certo? Então, pela nossa estequiometria, se a gente dividisse aqui os nossos fluxos pela nossa estequiometria, né? Então, eu posso concluir que o fluxo de A é igual a menos o fluxo de B, ou o fluxo de B é igual a menos o fluxo de A, certo? Porque eu tenho contradifusão. Então, nós vemos aqui, substituímos o fluxo de B por menos NA. Então, NA menos NA é zero. Então, todo esse termo aqui foi zerado, certo? Pela estequiometria da nossa reação, ok? Beleza. Agora, o que, que pode acontecer? Ele pode até me dar uma estequiometria, uma reação, um problema diferente, tá? Não esse. Ele pode me dar uma reação química 1A dando 2B, por exemplo, certo? Só que no enunciado ele pode dizer o seguinte: considere apenas a contribuição difusiva, ou a difusão é governante. Alguma coisa desse tipo, se tiver descrita no enunciado, eu não vou precisar fazer essa avaliação da estequiometria da reação e da contradifusão. Eu vou poder vir aqui direto e zerar a parte convectiva do fluxo, que é todo esse termo aqui, né, depois do sinal de mais. Tudo isso aqui é contribuição convectiva, certo? Então, pode acontecer isso também. E aí a gente nem precisa trabalhar a estequiometria. Porque se a gente trabalhar a estequiometria, a gente vai ter uma pequena contribuição do fluxo, da parte convectiva do fluxo ali. Né? Vai resultar, não vai zerar a parte convectiva. Só que o que acontece? A difusão é tão maior que a convecção que ele pede para a gente desprezar essa parte convectiva do fluxo, certo? Então, nos enunciados podem aparecer essa informação, e aí a gente coloca lá na nossa hipótese, né? E na hora de trabalhar com a equação do fluxo, a gente despreza direto toda a contribuição convectiva. Beleza, obrigado. Entendi. Imagina, ok. Vezes 10 a menos 3, não é vezes 10 a menos 6? Isso. Mol por centímetro quadrado, segundo. Perfeito. Isso mesmo. Romério também? Ainda não. Mas Tá, eu vou então demorar um pouco, eu sou meio lento mesmo. tá, não tem problema. Então, só vê aí, se precisar de ajuda, você dá um grito, então. Tudo bem, pessoal. Então, agora com esses resultados aí, se a gente comparar, então, partícula cilíndrica, menos 5,52 vezes 10 a menos 6,
e a esférica, menos 6,58 vezes 10 a menos 6. Então, a gente tem uma diferença bem pequena, né? Entre as partículas, e isso ocorre porque o fluxo radial ele é muito parecido, né? Quando a gente tem coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, a gente não tem uma grande diferença de fluxo. Isso tem alguns exercícios que a gente trabalha mais para frente também, comparando as duas coordenadas, e isso vai acontecer, tá? O que a gente tem que ficar bastante atento, pessoal, nos exercícios? Então, percebam que a gente, olhando o desenho, analisando a nossa difusão, a gente lá no começo já pôde prever que o fluxo de ar era negativo. Então, quando a gente estiver fazendo a parte de cálculo, a gente tem que se certificar que este fluxo seja negativo. Então, isso é uma das formas da gente conferir, né, fisicamente, se o nosso problema faz sentido, está dando certo. Né? Então, o fluxo de ar que está ao contrário do eixo crescente radial teria que ser negativo mesmo. E se esse problema, pessoal, ao invés de pedir para a gente fazer toda essa análise com relação a A, ele pedisse o fluxo de B, certo? Então, aí o nosso fluxo de B teria que dar positivo, a gente teria que vir aqui na nossa condição de contorno e escrever toda ela em termos da concentração de B, que nesse caso ele não deu, né? Como a gente tem duas espécies químicas, a gente até poderia obter a fração molar na fase gasosa de B, escrever o CB na superfície, né, com relação à equação química, só que este fluxo aqui, então, esta parte do fluxo, a gente colocaria ele positivo, né, porque a gente sabe que este fluxo tem que ser positivo de B, porque fisicamente a gente está avaliando isso, né? E aí era só fazer todo o procedimento, respeitando as condições de contorno, as coordenadas, né, para as duas partículas, e resolver o nosso problema, certo? Então, fiquem atentos, porque tem problema que ele pode pedir o fluxo do reagente, mas também é bem possível que ele peça o fluxo do produto. Por que não, né? A gente também pode calcular isso, certo? Pessoal, dúvidas nesse problema, nessa primeira questão de reação química? Então, o que a gente precisa se dar conta? Que o nosso fluxo não é mais constante, então a gente precisa resolver em termos de taxa, tá? A gente não pode mais resolver direto o fluxo e tirar o fluxo de dentro da integral. Então, por isso, pessoal, que começar o problema sempre pela equação da conservação é fundamental. Não dá para partir, ele pediu fluxo, então eu vou partir e vou começar a resolver direto da equação do fluxo. Não, eu tenho que resolver a equação da conservação. Mesmo que eu não vá calcular o perfil de concentração, que ele não pediu nesse problema, né? Então, tudo bem, mas a gente precisa da equação da conservação para chegar nessa conclusão, que a taxa é constante, por exemplo, e não o fluxo, certo? Ok, Tamires, sem problemas. Depois ela consegue assistir a aula tranquilamente. Não tem problema, não. Muito bem, pessoal. Então, já que vocês não têm mais dúvidas, podemos encerrar a nossa aulinha já? Beleza. Muito bem, pessoal. Então, lembrem que lá, depois da semana 7, lá no Moodle, deixa eu até me certificar se é semana 7, isso, tem uma carga horária complementar que é difusão com reação química heterogênea em partícula não catalítica não porosa. Então, tem a videoaula e tem o exercício já resolvido de apoio lá. Não é vídeo, tá? É só o PDF da resolução. Que eu preciso que vocês estudem bastante, vejam se vocês têm dúvida e qualquer coisa a gente, no P-Aluno, pode discutir bem esse exercício, tá? Que não vai ter nenhuma aula ao vivo para esse tipo de reação química, tá? Já os outros tipos de reação química a gente vai trabalhar na próxima semana, certo? Combinado? Vocês vão estudar?
Então, obrigado aí pela presença, Tamires e Romério, tá bom? Estão dispensados, tenham um bom final de semana, se cuidem e até semana que vem.